Hoje o Benjamin está fazendo 2 meses de vida e a gente resolveu não comemorar com bolo, com parabéns ou com festa, mas com oração, com louvor, com palavra, em gratidão a Deus e trazer para vocês um breve testemunho do que a gente passou nesses dias. Porque o processo foi um processo muito difícil, né? A vinda do Benjamin era esperada para o dia 18 de outubro, ele veio no dia 26 de agosto, nasceu de 32 semanas e um dia, e junto com o nascimento dele tiveram alguns agravantes pela questão da prematuridade, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, que na hora a médica disse que poderia ter algumas sequelas graves, né? E também pela questão de ser prematuro, teria que ser transferido de hospital, que no hospital que nasceu não tinha UTI. Então, optamos em levá-lo para um hospital em Pariquera, onde tem a UTI neonatal, né? E justamente porque seria mais difícil, né? A missão seria mais árdua, mas se ele tivesse ido para uma outra cidade, né? São Paulo, Curitiba, né? E a nossa rede de apoio está toda aqui. E a gente tem a nossa outra filha, a Pietra, que nunca tinha ficado longe da gente. Então, por esses motivos, a gente optou por Pariquera, né? Foi um processo assim bem difícil mesmo, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Foi um susto pra gente, a gestação estava correndo tudo bem e de repente, por conta de um sangramento, a gente descobriu o descolamento e tinha que fazer a cesárea, não tinha opção, né? Foram 29 dias do Benjamin lá na UTI e assim, eu fiquei 2 dias internada ainda após o parto, só depois de ver ele, né, ali naquele hospital, naquele ambiente hospital, que parece que a ficha caiu, assim, a gente começa a entender o que estava acontecendo, né? O risco do parto, o risco para a vida dele, né? E aí só restava a gente se apegar a Deus mesmo, né? A nossa fé, para que a gente tivesse força para passar por aquele processo. Ele era muito frágil, né? Um bebezinho de 2 quilos. Aí foram dias de luta mesmo, mas a gente só se fortaleceu no Senhor, buscando pela alta dele, né? E aí a gente teve muitas experiências, assim, né, nesse período. A gente não podia ficar na UTI, porque não tinha o lugar para a gente ficar o tempo todo com ele, né? O ambiente de UTI você pode estar acessando como pais, mas não é confortável até emocionalmente para você ver que você vê o seu filho e outras crianças ali também, né? Então a gente fazia a visita todo dia e o William também sempre ia acompanhar no período da noite, então assim, era altos e baixos, né? Eu, literalmente, fui e voltei algumas vezes, no mesmo dia, às vezes eu ia mais de uma vez, duas vezes, né? E presenciei inúmeras situações dentro da UTI, né? Vivenciei coisas que eu nunca imaginava que acontecem, né? E que eu presenciei. Vivi dia após dia, cada entrada, cada saída daquela UTI era muito difícil. E é coisa que só Deus, é só Deus, não tem outra explicação de onde você encontra a força, de como você se mantém de pé, de como você consegue ir e voltar, a não ser Deus. Não tem nenhuma outra explicação que não seja essa. Por inúmeras vezes eu fui e voltei chorando, né? Mas sentindo a presença de Deus, mesmo que fosse tão difícil aquela situação, aquele processo, mas eu tenho toda certeza que em momento nenhum Ele deixou de estar do meu lado. A gente pode ver o cuidado, né? O Sim. cuidado de Deus em cada detalhe, assim. É, eram dias de tristeza e outros de alegria. A gente, na UTI, a gente comemora ml de leite, a gente comemora gramas de peso, né? Assim, você vai vendo que o quão pequeno a gente é, né? Se não for a bondade de Deus mesmo. E nesse processo todo, eu orava muito a Deus e perguntei para Deus, né? O que, que Ele queria de mim, o que, que eu poderia fazer para que ele tirasse o meu filho daquela situação, né? E me veio uma passagem da Bíblia que era de oferta e sacrifício, né? No Velho Testamento, oferta e sacrifício muito se dava por holocausto, por você entregar ali às vezes um animal, fazer uma oferta a Deus. E hoje em dia a gente sabe que a gente não vive, né, dessa forma. Após o Novo Testamento as coisas mudaram ali na Bíblia, após o sacrifício de Jesus Cristo, a gente não precisa mais fazer desses sacrifícios para Deus, para ser atendido. E eu fiquei ali meditando nisso e o Espírito Santo me colocou no coração que a oferta que Deus quer da gente é o nosso coração, né? O nosso sacrifício é uma vida que agrada a Deus. Então, eu acho que com tudo isso que a gente passou, com todo esse processo que a gente passou,
o que a gente não faz por um filho, né? A gente faz tudo por um filho. Então, tá trazendo esse vídeo para vocês agora, para testemunhar o que a gente passou e louvar a Deus, honrar a Deus, né, com esse testemunho, porque muitas vezes as pessoas passam por situações e guardam a fé para elas, né? Deus dá a vitória, mas muitas vezes não compartilha daquela situação que vivenciou, então fica aquela fé restrita só para ela, e às vezes com o testemunho dela pode estar levando a palavra do Senhor para outras pessoas também, né? Então é isso que a gente se propôs a fazer através desse vídeo, né? Tá levando essa mensagem para vocês. A gente passou por uma fase muito difícil, mas que a gente sabe que Deus cuidou de cada detalhe, esteve do nosso lado em cada momento, e é o que nos motiva hoje, é viver uma vida que agrada a Deus, né? E falar para vocês que Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho é a resposta para todas as perguntas, é o caminho para a nossa salvação. Então, compartilhem também, né? Quando vocês passarem por experiências assim, levem o nome do Senhor, né? Não guardem a fé, mas vivam uma fé que você pode falar muito além de Deus te abençoe, mas também falar a mensagem de Jesus que está no seu coração, né? Então, acho que era isso. E dizer que busquem, orem, porque serão atendidos, tá? Eu tive essa experiência, eu busquei, eu orei, e inúmeras vezes eu fui atendido, tá? Ali entre linhas, né? Uma mensagem, uma música, né? Traz a mensagem que você precisa, né? E você pode ter certeza que é Deus te dando a resposta, tá? Falando com você. Agradecer também todo mundo que orou, né? Muitas pessoas mandaram mensagem, oraram pelo Benjamin, pela recuperação dele, né? E agradecer pelos médicos, por todo o amparo que a gente teve ali, né? A gente sabe que Deus capacitou, Deus preparou cada um para estar ali naquele momento e nos ajudar a passar por essa situação. Então, a gente vai mostrar o Benjamin. O nosso milagre, nosso testemunho, tá aqui no meu braço, com a gente, na nossa casa, e cada dia mais forte, cada dia mais lindo. E glória a Deus por isso, só para passar para vocês mesmo, que com Deus a gente pode passar por qualquer situação. Hoje ter o meu filho aqui no meu braço é sentir a presença de Deus,